Não adianta correr para um, para outro, para outro, para outro e começar a crer. Não vai resolver nada, vai piorar. Quer a solução? Joga o joelho no chão. Glória a Deus. A paz a todos. Abra sua Bíblia aí. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 10. Ou Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 10, está escrito assim. Os irmãos acharam? Está escrito assim nas Escrituras: quanto ao mais, meus irmãos, sede vós fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os denominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, meus irmãos, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Amém? Louvado seja Deus. Pode tomar o vosso assento. Só até ao versículo de número 13. Alguém pode me perguntar: ô irmão Clécio, hoje é o culto da família, o que essa palavra tem a ver com a família? Muito a ver, irmãos. Quero falar um pouco dentro dessa palavra a respeito da família, mas quero trazer a você, querido, o conhecimento de que quando você se ingressou no reino de Deus, quando você disse sim, eu aceito a Jesus como Senhor da minha vida, eu tomo a decisão de me pôr como um cidadão do céu. Você foi recebido lá no céu pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo e por toda a corte angelical. Mas quero deixar claro também para você, querido, que ao passo que você fez isso, você também comprou uma grande guerra. Guerra essa que não são como exércitos físicos, a qual eu e você podemos ver. Guerra essa que são como exércitos espirituais que lutam 24 horas por dia para nos destruir. E essa guerra, querida, ela não é vencida com armas físicas, metralhadora 765, pistola de número potente 22, 38, armas que são capazes de derrubar portas de aço. Essa guerra ela só é vencida com armas espirituais. E o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que Deus já nos habilitou com armas espirituais para vencermos o inimigo. E Paulo está aqui escrevendo e também está doutrinando uma igreja, a igreja de Éfeso. Se você for ler lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, quando Jesus dá a visão a João a respeito das 7 igrejas, a igreja de Éfeso, Jesus vai falar as qualidades desta igreja. Jesus vai dizer: conheço o teu labor, conheço a tua luta, conheço a tua perseverança, conheço a tua fé e não tem negado. Você não tem negado a fé e não resiste a homens mentirosos que dizem ser apóstolos e não são. Era uma igreja bem doutrinada na palavra, irmão. Era uma igreja que tinha conhecimento da verdade. Era uma igreja que preservava a verdade.
Senhor. Só que Paulo vai trazer algo mais, posso dizer, de profundidade para essa igreja, que era acerca de batalha espiritual. E essa batalha, querido, todo aquele que se ingressa no reino de Deus, não pense você que vai ser tudo mil maravilhas. E não vai. Vai ter as maravilhas na minha vida e na sua vida, vai. Mas não vai ser todos os dias, todas as horas, até você partir dessa terra vai ser mil maravilhas. Não vai. Eu sempre digo um ditado que eu carrego comigo sempre. A pessoa que quer arrumar problema, querido, ela se encaixe no reino de Deus. Porque Jesus, quando estava na terra, ele vai dizer: eis que eu vim trazer fogo e dissensão entre pai e filho, entre mãe e filha, entre marido e mulher, entre nora e genro. E Jesus vai falando as qualidades daquilo que Jesus vai trazer dissensão no meio das pessoas. Quer dizer que Jesus vai trazer confusão? Não. Jesus não vem trazer confusão, porque quando eu aceito a Jesus, querido, eu vou ter que desagradar algumas pessoas. Quando eu aceito a Jesus, eu vou ter que estar contra algumas pessoas. Nem todo mundo vai me achar legal. A minha família vai passar a não gostar de mim, porque eu vou ser enjoado decorrente daquilo que eu vou falar, que vai desagradar a conduta e a moral física dessas pessoas. Por isso que Jesus vai dizer: eu vim trazer fogo e dissensão. E Paulo está falando dessa guerra para a igreja de Éfeso, irmãos, que eles estavam lutando uma guerra espiritual com inimigos que não se podia ver, mas que se pode sentir os seus efeitos, que podemos sentir o que eles são capazes de fazer. Eu tinha um livro lá em casa, eu dei para o irmão. Era um livro até do autor, pastor Bispo de Macedo. E o nome desse livro era Exu, Caboclos e Guias. E ele estava falando das características de cada demônio, porque nós sabemos, querido, que aquilo ali não é nada de anjo bem, linha branca, linha preta, não são espécies de anjos que trabalham em favor da humanidade para ajudar. Não são demônios que trabalham em favor de destruir a humanidade. E que infelizmente só não destrói, porque a graça de Cristo é sobre mim, é sobre você e sobre toda a terra. E eu estava lendo esse livro, o irmão me olhou e disse: irmão, o que é isso, irmão? Você está lendo um livro que fala de macumba? Eu digo: claro, querido, tem pecado nisso. Não, irmão, você larga de ler a Bíblia para ler um livro desse que fala de bruxaria. Eu digo: querido, aprenda uma coisa. Eu estou em um campo de guerra. E o meu inimigo eu não posso vê-lo. Como eu não posso ver, eu tenho que saber de que maneira ele vem para lutar comigo, para que eu possa me defender. Se você for olhar, queridos, qualquer lutador de boxe, times de futebol, quando antes de lutar, eles assistem um vídeo dos seus rivais, a qual eles vão disputar, para saber qual é a estratégia de guerra dele, para saber qual é a estratégia de ataque, para saber qual é o ponto fraco dele, para que ele possa atacar e vencer. E Paulo estava aqui dizendo à igreja de Éfeso que o nosso inimigo, ele é poderoso. Ele não é todo poderoso, mas ele tem poder. Muitos crentes se enganam que o diabo foi expulso do céu e que agora ele é um cachorrinho, um coitadinho. E muitos dizem: está debaixo do meu pé. Está debaixo do meu pé. E o diabo disse: beleza, eu estou debaixo do teu pé, mas quando eu sair daí, aí tu vai ver o que é que eu vou fazer contigo. Não te posiciona não. Não te fortalece não. Não fica na posição para te ver não. O que é que eu vou fazer contigo depois que eu sair debaixo do teu pé? Paulo estava dizendo, irmãos, que para vencer esse exército maligno que é poderoso, e que ele era anjo de Deus, caiu por terra, mas não perdeu o poder, só perdeu a qualidade de anjo de Deus. Ele continua com o mesmo poder
você vê todos os dias, pessoas matando pessoas, acidentes de automóveis. Você acha que isso é Deus que está causando? Não, querido, são demônios que se colocam como opositor de Deus para desfazer o projeto de Deus. E aquele que não tiver revestido do poder, da graça de Deus, querido, infelizmente, vai ser vencido por ele. Paulo está dando um parecer para a igreja de Éfeso, dizendo: quanto ao mais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu sempre gosto de dizer, querido, crente é bicho sossegado. Ele quer que Deus faça a parte dele e a dele. Eu quero que Deus faça a minha parte e a dele. Eu não quero me posicionar, eu não quero me esforçar, eu não quero me dedicar, eu não quero procurar uma posição, eu quero tudo pronto, eu quero tudo do jeito que eu quero, da hora que eu quero, da forma que eu quero, mas eu não quero pagar um preço em oração, eu não quero pagar um preço em leitura da palavra, eu não quero pagar um preço na santificação, no jejum, na busca com Deus, e quero que Deus me abençoe de todas as formas. E Deus não abençoa, querido. E o diabo, que você imagina que é um bestinha, fica ali só olhando como é que está você, como é que está a sua vida espiritual, como é que está a sua vida de oração, como é que está a sua vida de leitura da palavra, como é que está a minha e a sua vida de prática da leitura da palavra, como é que está nas nossas vidas do comportamento cristão. Você acha que o diabo não está 24 horas, querido, como espião, vendo você? Claro que está. Paulo vai dizer aos irmãos: meus irmãos, quanto ao mais fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque há necessidade de nos fortalecermos em Deus, irmãos, porque nós estamos lutando com inimigos que nós não podemos ver, que são poderosos, e que se nós não tivermos fortalecido na força e no poder do Senhor, nós seremos presas fáceis para esse inimigo. Na Copa passada, eu gosto de usar isso em algumas pregações. O Brasil, na semifinal, disputou com a Alemanha. E todo mundo estava dizendo: já ganhamos, já vencemos, a Alemanha é fraquinha. Só que a Alemanha, querido, a melhor seleção que houve em toda a Copa e que há em todos os tempos, passaram anos e anos treinando, lutando, arquitetando, fazendo as suas táticas de vitória para poder chegar na Copa do Mundo, para ser campeã. Enquanto isso, a seleção brasileira, jogadores queriam só viver a vida boa, curtir hotel bom, curtir praia, isso e aquilo. E aí, quando entraram para jogar, pegou de 7-1. Foi a maior vergonha dentro do próprio país. Perdeu, apanhou e feio. O que eu quero dizer com isso, querido? Enquanto eu e você estamos querendo viver só no Bom e Maria, não queremos ler a Bíblia, não queremos orar, não queremos pagar um preço em posicionamento, querido, infelizmente iremos perder quando o nosso inimigo chegar até nós. E vamos ficar lamentando: mas Senhor, por que acontece isso? Por que aconteceu isso comigo, Senhor? Eu sou teu servo, eu sou tua serva. A ordem para mim e para você, querida, é não abaixar a guarda. O nosso inimigo tem táticas de guerra. Ele conhece você 24 horas, ele está te observando. Ele sabe os meus e os teus pontos fracos. Ele sabe o que me irrita e o que te irrita. Ele sabe aonde eu e você podemos cair. Ele sabe aonde eu e você podemos fraquejar. Ele sabe aonde eu e você podemos ser seduzidos. Não pense que ele é bestinho não, querido. Que não é. E você e eu só está de pé, infelizmente, pela misericórdia e graça de Deus.
Porque se fosse pela vontade de Satanás, eu e você já estávamos caídos há muito tempo. Paulo vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Agora, qual o motivo de eu me fortalecer na força do Senhor e no seu poder, irmãos? Há uma necessidade para mim e para você, querido. Nem tudo é só eu quero bênção. As bênçãos vêm, querido. Mas além das bênçãos, eu tenho que preparar a minha vida espiritual. Porque as bênçãos não são maior do que a minha vida espiritual, não, irmãos. As bênçãos são passageiras, mas a minha vida espiritual, decorrente daquilo que eu fizer, ela vai ser eterna. Tanto faz ser para viver eternamente com Cristo, ou viver eternamente sem Cristo. Se você tem 2 cachorros na sua casa, um vira-lata e um pitbull, e você alimenta mais um do que o outro, qual vencerá a guerra? Se você alimenta mais o pitbull e alimenta menos o vira-lata, quem vai ficar mais forte e quem vai vencer? É claro que é aquele que está mais alimentado, é claro que é aquele que está mais fortalecido, é claro que é aquele que está mais cheio de alimentação. O que eu quero trazer com isso, querido? Se você alimenta mais a sua carne e alimenta menos o seu espírito, quem é que vai vencer? Ou melhor dizer, no Espírito de Deus, quem é que vai vencer nesta guerra, irmão? É claro que é a minha carne. Fortalecer a força do Senhor, queridos. Paulo está vendo na sua visão um campo de guerra romano. Porque Paulo, querido, para que você não saiba, era um cidadão judeu e romano ao mesmo tempo. E Paulo tinha conhecimento de táticas de guerra, porque Paulo viu muitas das vezes soldados romanos vencerem exércitos poderosos. Por isso Paulo vai trazer a alusão um exército romano que precisa estar bem preparado para poder vencer uma guerra. Versículo de número 11, Paulo vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Quando eu e você, querido, estamos dormindo, Deus dá ordem ao anjo para nos guardar. E quando nós acordamos também. Mas desde o dia amanhecer que você coloca os pés no chão, o diabo trabalha preparando ciladas contra a minha e contra a sua vida. Por isso que Paulo vai dizer 2 coisas importantes: fortalecei-vos na força do Senhor e se revestir da armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Por isso que a gente vê nos dias atuais muitos crentes caindo, decaindo. Porque dão lugar à sua carne, dão lugar às suas vontades e esquecem-se de encher a sua vida espiritual do poder. Esquecem-se de se fortalecer no Senhor e de se revestir da armadura de Deus. E engraçado que a maioria desses crentes coloca a culpa na carne. A carne foi fraca. E fraca o quê, rapaz? Você que não se posicionou, você que não pagou um preço, você que não tomou a posição de homem de Deus, você que não tomou a posição de uma mulher de Deus, em pagar preço em oração, em jejum, em leitura da palavra e fugir da presença do mal. O diabo não tem nenhum poder sobre a minha vida, irmãos. Jesus vai dizer que o inimigo não tem nenhum poder sobre mim. João escreve na sua primeira carta, João vai dizer que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Agora, se eu abro brecha para o diabo, é
Jesus, quando esteve na terra, Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, Satanás pediu a tua alma para se andar, mas eu intercedi junto ao Pai por ti. A gente quer que Deus faça as coisas para a gente, mas a gente não quer fazer nada, não quer fazer por onde Deus fazer. E aí fica difícil, né, irmão? Você que é cristão tem que entender, o crente tem que entender, irmãos, que ele aceitou a Jesus como Salvador da sua vida e ele tem as suas responsabilidades como cristão. Ele não é aquele cristão que vai viver agora aleatório, sem saber o que está fazendo, sem saber para onde está indo, sem saber o que faz. Não, ele tem que ter uma ciência de que como cristão, ele tem a responsabilidade de fazer a parte dele, para que Deus assim também faça a parte dele. E a minha parte que Deus me manda eu fazer, irmãos, é buscar, é me fortalecer, é estar obedecendo, é amar, é fazer as coisas do Espírito, é andar no Espírito e não na carne. Mas queremos vitórias, queremos milagres. Mas é uma pergunta para mim e para você que não cala. Você fez a sua parte? Aprenda uma coisa, querido. Deus não criou máquinas. Deus criou seres humanos com livre-arbítrio. Livre-arbítrio quer dizer poder de decisão. Eu fui criado por Deus e Ele me deu o poder de decidir aquilo que eu quero. Se eu quero ser um ladrão, se eu quero ser um assassino, se eu quero ser um cidadão de bem, se eu quero ser um homem de Deus, se eu quero ser, então o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar, eu vou me posicionar, eu vou pagar um preço. Eu quero os milagres de Deus chegando até a minha vida, quero. Então o que eu devo fazer? Eu vou obedecer, eu vou estar buscando ao Senhor na casa do Senhor, eu vou ter compromisso com o Senhor, vou ter compromisso com a sua obra, com a sua casa, vou ter compromisso com os meus irmãos que compartilham a mesma fé que eu compartilho. Mas não, nós queremos que Deus faz tudo. Queremos ficar só na rede ou na cama deitadinho esperando Deus mandar dos céus. Quando Deus se dirige a Josué, depois da morte de Moisés, Deus vai dizer: olha, Josué, meu servo Moisés é morto. Agora te levanta, pega este povo e tu fará ele passar esse Jordão. Deus vai dizer: tão somente seja forte e corajoso e não te aparta do livro desta lei, nem de dia e nem de noite, porque fazendo assim tu fará prosperar o teu caminho. Muitos crentes querem ser prósperos, mas não pegam a Bíblia para ler. Muitos crentes querem a bênção, mas querem que caso não lê, não ora, não busca Deus e quer a bênção de Deus. Crentes que dormem sem orar, acorda, não ora, passa o dia todinho conversando com o vizinho do lado, com o vizinho da esquerda, anoitece, ele não tem coragem de pegar a Bíblia, ler um versículo e depois dali fica 10, 15 minutos orando. E você sabe quem está de olho em você? O diabo. Ele está só esperando uma sua falha, só esperando uma brecha. Não quero colocar medo no coração dos irmãos, mas quero chamar a minha e a sua atenção, irmãos, para fazer você e eu entender que nós estamos em um campo de batalha e é grave, é sério, estamos correndo risco se nós estivermos da forma que nós queremos estar. Paulo vai dizer que o diabo arma ciladas, irmãos. E como é que o diabo arma cilada? Ele vai aparecer: eu sou o diabo, vim armar uma cilada para você. Não, ele vai usar os irmãos de dentro da igreja que dão lugar ao diabo. Ele vai usar os irmãos de dentro da igreja que vivem na carne, que
cajedada só. E muitos crentes não vigiam, dão lugar ao diabo, sai por aí falando de A, falando de B. Não pode ouvir um assunto que, quando ouve o assunto, o bairro inteiro já sabe do assunto. Está dando lugar para o diabo, irmãos. A Bíblia diz que quem faz contenda é o diabo que é contendeiro. E se você sai por aí dando lugar, fazendo contenda, falando da vida de A, da vida de B, você está sendo usado pelo diabo e não por Deus. E a Bíblia diz que a bênção é para os filhos de Deus, não para os filhos do diabo. Anda por aí, mente para um, mente para outro. Aí o diabo vai olhar e vai dizer para você: camarada, você aprendeu bem, hein? Aprendeu muito bem comigo. Eu pensei que era só eu que era mentiroso, mas você aprendeu bem comigo. É momento de nós vigiarmos, irmãos. É momento de nós nos revestirmos. O que é revestir, irmão? Revestir é alguém que está vestido com uma camisa ou com uma peça de roupa e coloca uma outra roupa por cima. Você está se revestindo. Quero traduzir para você. Você tem a sua vida espiritual, está fortalecida em Deus, mas você tem que revestir ela ainda mais com oração, com leitura da palavra, com jejum, com posicionamento diante de Deus. Aleluia, Jesus. Ah, não, eu sou crente, sou salvo para sempre. Não existe isso não, querido. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe isso. Eu e você podemos perder a nossa salvação a qualquer momento. A coisa é mais séria do que o que eu e você pensamos, irmãos. Às vezes a gente fala das lutas, fala das provas. Isso aí é fichinha diante da sinceridade e da seriedade que a gente está dentro. Isso aí é fichinha, as lutas e as provas é fichinha, irmão, diante da seriedade que nós estamos dentro do reino. Versículo 12, Paulo vai dizer: depois de revestir das armaduras de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo. Que é firme, irmãos? Firme é quando um construtor de uma casa, ele vai construir uma casa e ele coloca os pilares da casa. Para quê? Aqueles pilares é para a casa ficar firme e não desabar com o peso que vai vir sobre ela. É isso que Paulo está dizendo. Você e eu temos que estar revestidos do poder de Deus para ficar firme. Quando o diabo chegar a macilada, nós não vamos cair, porque estamos revestidos com as armaduras de Deus. Agora tem muitos crentes que parecem banana, mal tocou, já caiu. Versos 12, Paulo vai dizer: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Paulo vai aplicar a figura da carne e o sangue. Paulo está dizendo: a nossa luta não é contra as pessoas. Eu não tenho que lutar contra o meu irmão. Eu não tenho que lutar contra a minha irmã. Eu tenho que lutar é contra quem está usando ela. Mas hoje, irmão, está triste. Os crentes dão os lugares ao diabo e a igreja fica cheia de fofoca, de contenda. Aí irmãos brigam com A, brigam com B, brigam com C. Irmãos que estão dentro da igreja partilhando da mesma fé, que não se fala porque discutiram, brigaram. E o diabo está lá na dele, batendo o palmo e dizendo: opa, estão fazendo o que é meu. Eu que era para fazer esse trabalho e eles estão fazendo. Quem ganha com isso, irmão? Claro que é o reino das trevas. Enquanto eu e você estamos aqui brigando um com o outro, o diabo está lá, na dele, batendo palma e dizendo: eu só coloquei um pouco de gás
ou de algo na chama, e não foi nem preciso fazer nenhum trabalho para pegar fogo. Eles mesmos pegaram fogo por eles mesmos. Como é que eu quero ser abençoado por Deus se eu brigo com o irmão A, com o irmão B, falo mal do irmão C, invento fofoca da vida de irmão C, de irmão B, saio por aí espalhando aquilo que eu ouvi do meu irmão, em vez de eu colocar o joelho no chão e orar por ele, eu vou ajudar ainda mais a aumentar a calúnia contra ele. Como é que eu quero receber a bênção de Deus dessa forma? Dentro do lar, marido e mulher que não se dão bem, briga para um lado, briga para o outro, briga com os filhos, briga com todo mundo. Aí depois vai dizer, o diabo destruiu minha família. Diabo nada, você que deu lugar. Você abriu brecha e ele entrou. Você não se posicionou como verdadeiro cristão, abriu brecha, a mulher abre brecha de um lado, o marido abre brecha do outro. Não há uma comunicação, não há um diálogo, não há um entendimento entre os dois. O profeta Ageu vai dizer, lá no profeta Amós vai dizer lá no capítulo 3, o versículo 2, se não me falha a memória, como poderão andar dois juntos se não há acordo entre eles? Como é que um casal vai andar junto se o marido quer uma coisa e a mulher quer outra? Fica difícil de andar junto assim, né? O marido quer isso e a mulher, não, eu quero isso. Não é melhor sentar os dois e concordar? Tá bom. Hoje a gente vai fazer isso aqui para você e amanhã a gente faz isso aqui para mim. Mas nós não, irmãos, nós queremos, o nosso ego é tão miserável que nós queremos do nosso jeito. Se não for do nosso jeito, não adianta. E o diabo entrando. O diabo entrando, cercando a casa. Não demora muito tempo, aí se ouve falar, mas fulano de tal se separou da mulher. Não estão mais casados. Meu Deus, o que foi que aconteceu? Deu brecha. E o diabo entrou. A Bíblia é clara, irmãos. A Bíblia vai dizer que o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, procurando um portão, uma janela. Não. Procurando uma brecha. Uma brecha. Sabe o que é uma brecha, irmãos? É quando você está na sua casa de manhã, que o sol sai raiante, o sol bate em cima da casa, você vê a claridade lá. Por onde o sol entrou? Por a brecha que havia no telhado. E o diabo é assim, está procurando uma brecha. Aí o casal não ora junto, não lê a Bíblia junto, não compartilham os seus assuntos junto. Como é que esse casal vai estar forte contra as ciladas do diabo, hein, irmãos? Se o casal, marido e mulher, não ora junto, não lê a Bíblia junto, não compartilham coisas espirituais junto, como é que esse casal vai estar forte em Deus, hein, irmãos? A Bíblia diz que Deus é o cordão de 3 dobras do casamento, irmãos. Mas se você não colocar Deus para ser o cordão de 3 dobras no seu casamento, infelizmente, ele vai a fiasco. Deus, ele é educado, irmãos. Ele não entra na vida de ninguém entrando. Ele precisa ser convidado. Quem entra na vida das pessoas sem ser chamado é o diabo. Porque ele entra para destruir. Ele que entra sem ser chamado. E Paulo está dizendo que nós temos que nos revestir. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, irmãos. Eu não tenho que brigar contra o meu pastor, contra o meu irmão, contra o diácono, contra o presbítero. A minha briga é contra Satanás que está usando.
Mas nós crentes temos o livro da sabedoria na nossa mão e não aprendemos. E depois reclamamos de Deus: mas Senhor, por que a minha vida está assim? Por que não acontece nada novo na minha vida? Por que não acontece nada diferente? Você está lendo o livro da sabedoria, irmãos, que é a Bíblia? Está buscando entendimento nela? Está meditando nela? Está praticando ela? Não estamos. Se estivéssemos, com certeza a nossa vida estava totalmente com tribulação, sim, mas estava totalmente cheia da presença, da glória e das bênçãos de Deus. Paulo vai dizer que a nossa luta é contra 4 classes de demônios, irmãos, que são poderosíssimos. Olha só. E se encontra os principados. Você sabe o que é um principado, irmão? O principado é um demônio que era anjo de Deus e que tem total poder e legalidade no reino das trevas e na vida das pessoas quando eu e você damos legalidade. Estudando eu certa vez sobre o principado, ele chega a medir de 2 a 2,5 metros de altura. E eles recebem ordem de Satanás, que é o maioral dos demônios, para ficar instalado em 4 lugares: estados, países, cidades e capitais. E a ordem é uma: destrua o que vocês puderem destruir. Por isso que você vê todo dia guerra civil, por isso que você vê guerras de países contra países, por isso que você vê guerra de estado contra estado, guerra civil, guerras de pessoas matando umas às outras. Sabe por quê, irmãos? Porque 4 principados, o principado fica nesses 4 lugares: países, cidades, capitais e estados. E a ordem dada por Satanás é causar o máximo total de destruição. E eu estava falando com os anjos essa semana que os anjos de Deus, quando recebem uma ordem, é cumprida, irmãos. Sabia disso? Quando os anjos foram destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, eles chegaram para lá e disseram: olha, saiam daqui depressa, porque nós destruímos, nós recebemos ordem para destruir essa cidade e não podemos destruir enquanto vocês estiverem aqui. E um demônio, a mesma coisa, querido. Você acha que um demônio vai desobedecer o seu chefe maioral, que é Satanás? Ah, mas não vai mesmo. Então Paulo está dizendo que a nossa luta é contra os principados. E como é que nós vamos lutar, irmãos? Se são inimigos que nós não podemos ver e nem tocar. Paulo está dizendo que nós temos que primeiro nos fortalecer no poder, se revestir das armaduras de Deus e depois orar, depois pagar um preço em jejum, depois estar intercedindo pelas pessoas. Que é o que nós não queremos. Eu só quero orar por mim. Eu só oro por mim. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, Paulo vai dizer: antes de tudo, irmãos, façais, porém, orações, intercessões e súplicas a favor de todos os homens. Você orou pelo seu vizinho da direita? Vizinho da esquerda? Como é que você quer que o seu vizinho lhe veja como cristão? Você intercedeu por ele, para Deus abençoar ele, para Deus tocar no coração dele, para Deus quebrantar o coração dele, para você viver em paz com ele? Não. E tem crente que infelizmente não se dá bem não, nem com o vizinho da direita, nem com o vizinho da esquerda, e tem a cara de pau de dizer: estão me perseguindo.
perseguindo, irmão. É uma perseguição. O camarada é problemático. Briga com o vizinho do lado, o vizinho do outro lado. E diz que os vizinhos estão perseguindo. Em vez de brigar com ele, irmão, faça diferente. Vai orar por ele. Vai pagar um preço. E as potestades. Paulo vai falar de potestades. É uma outra classe de demônios, irmãos. Que elas trabalham noturno, durante a noite, aonde ninguém pode ver nada. Você sabe que aí durante a noite acontece todo tipo de coisa, né? Tudo que não presta. Quem é o autor dessas coisas que não prestam? Essa classe de demônio aqui, ó. Essa classe de demônios, potestade, que entra nos lares da pessoa durante a noite para tentar matar. E se na minha casa não tiver a força e o poder de Deus, querido, infelizmente para mim vai ser difícil vencer. Você lembra quando Deus mandou a última praga lá no Egito, que foi a praga da morte? O que Deus disse para Moisés? Mata um cordeiro e ordena todo o povo de Israel que passe o sangue do cordeiro nos umbrais da sua casa, porque à meia-noite o anjo da morte, ratificando a potestade, vai passar, e a casa que não tiver a marca do sangue do cordeiro, morrerá o primogênito daquela casa. Na sua casa tem a marca do cordeiro? Se ele chegasse hoje na sua casa, ele iria encontrar o poder de Deus na sua vida? Ou na minha? É sério, irmãos. E para vencermos esses inimigos, nós temos que estar firme como os montes de Sião, que não se abala. Estou quase encerrando, mais 10 minutinhos e fechamos, amém? Contra as forças espirituais do mal. Olha aí, querido. Contra as forças espirituais do mal. O que é isso, irmãos? São demônios cujo prazer deles é maldades. Eles não têm sentimento, não têm pena e nem também se comove. O prazer deles é praticar o mal. E não escolhe ninguém não, querido. Não escolhe cara, não escolhe personalidade, poder financeiro. Amém? Então nós temos que estar firmes. Primeiro com o poder, revestido com as armaduras, e depois conhecendo os nossos inimigos e lutando contra eles, não contra nós mesmos. Amém? Fique de pé. Versículo 13, fechando, Paulo vai dizer algo bem claro. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis, o que, irmãos? Inabaláveis. Uma coisa que eu quero dizer a você, irmãos: o dia mau ele sempre vem. Agora depende de como nós estamos. Mas ele vem para mim, vem para você, vem para todos. A grande questão é como nós estamos para enfrentar o dia mau. Por isso que Paulo vai dizer: fortalecei-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau,
e podeis ficar inabaláveis, invencíveis, intocáveis. Então, se você quer no dia mau ser o invencível e o intocável, a dica é estar aqui. Amém? Essa é a palavra que Deus assim pôs a nossa mente e coração. E agora só nos resta a tomarmos posse e obedecê-la, porque sem obediência a ela não há vitória. Amém? E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.